Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Tudo é questão de escolha. Deixa eu te explicar. Eu tenho tentado mostrar para as pessoas só a verdade de Deus. A Bíblia ela diz o seguinte: este mundo jaz do maligno. Quando a Bíblia fala este mundo jaz do maligno, não está falando de uma maneira geográfica. É porque, às vezes, a pessoa ela tem uma interpretação equivocada. Ela está pensando que é de uma maneira geográfica. Eu já vi pessoas de Jesus, que pertencem a Jesus, dizendo, eu não vou na praia. Porque a praia é do diabo. Eu nem sabia que o diabo tinha comprado praia. Eu nem sabia. Estou sendo sincero com você. Eu nem sabia. Quando a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, ou o mundo está no maligno, a Bíblia está falando sobre um sistema, sobre um formato, uma maneira, uma rotina de vida. Isso está onde, pastor? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? Sim ou não? Então não deixa ninguém dizer o contrário. Não deixa ninguém dizer o contrário. Não deixa ninguém dizer o contrário. Quem é que pode olhar para mim e falar o que eu sou ou o que eu não sou? Quem conhece o meu interior não é homem nenhum que está me olhando. Quem conhece o meu interior é Deus. Meu nome é Antônio Borges da Silva Júnior. Quando eu olho no espelho, a imagem que eu vejo não é imagem, não reflete a realidade do meu interior. Eu vejo uma expressão carrancuda, eu vejo uma expressão brava. Eu prestei atenção que eu tenho uma expressão aqui assim, que é parece que vive de cara feia. Mas só que não reflete o meu interior. Não reflete o meu interior. E como tem pessoas que você olha para ela tem uma aparência assim, suave, gentil, mas só que não reflete o interior dela. A Bíblia mostra quando Deus, ele chamou Samuel e mandou ele ungir um novo rei. Samuel não conhecia, não, porque Deus ele rejeitou Saul, por causa do comportamento, por causa da atitude de Saul. Saul ele não se inclinava às orientações que Deus passava. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. Então Deus o rejeitou como rei. Falou, não, você não serve para ser rei, porque você não obedece, você não se inclina às minhas orientações. Eu te explico como tem que fazer, você quer fazer diferente daquilo que eu te explico, então você não serve para ser rei. Eu vou buscar alguém que tem um coração segundo o meu coração, ou seja, alguém que a minha vontade vai prevalecer. A minha vontade vai estar acima da vontade dele. Eu vou buscar alguém assim. E chamou Samuel. E falou, Samuel, Saul me rejeitou. Saul deixou de me obedecer. Então, eu estou rejeitando ele como rei. Aí Deus chamou ele e falou o seguinte, o Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Está lá em 1 Samuel 16:1. Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche o chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. Pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Segue. Como posso fazer isso? A pergunta de Samuel para Deus. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu, leve um bezerro e diga que você vai lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Deixa eu te dar um ensinamento aqui. Tem muitas coisas que Deus manda você fazer que é correto aos olhos de Deus, mas que não é correto aos olhos dos homens. Quem mandou ele ungir?
Não foi Deus que mandou ele ungir? Mas o que Samuel falou para ele? Se eu fizer o que o senhor está mandando, o rei manda me matar, senhor. O rei nunca vai aprovar uma atitude dessa. Ele vai achar que é traição. Vai mandar me matar. Aí Deus vem e fala para ele, o negócio é o seguinte, posso falar? Posso falar? Deus falou para ele, larga a mão de ser cabeçudo. Usa a cabeça. Até aquilo que eu estou mandando você fazer, você tem que fazer com sabedoria. Então tem coisas que o homem não vai aprovar, mas Deus que mandou você fazer. Então você deve buscar a sabedoria de Deus para fazer. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então Deus falou para ele, pega um bezerro, rapaz, usa a cabeça. Vai lá, fala que vai sacrificar. Você não está mentindo, você sacrifica mesmo, mas faz o que eu mandei você fazer. E a Bíblia diz que então ele foi, irmãos. E a Bíblia diz que quando ele chegou, ele viu um filho de Jessé. Ele falou, certamente, tenho certeza absoluta, sem falhas, esse é o homem que Deus escolheu para ser rei. Olha só. E quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, ele não falou nada, mas ele pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o homem estava onde? Às vezes a pessoa está na presença de Deus, às vezes a pessoa ela está na presença de Deus, este aqui que está na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Olha a resposta de Deus para ele, versículo 7. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo ao coração. Volta lá. Você sabe que você é de Deus. Você não sabe? Sim ou não? Você vê que o homem de Deus, ele começa dessa maneira. Sabemos que somos de Deus. Você sabe? Deixa ninguém falar diferente, não. Repito, quando eu olho no espelho, a aparência que eu vejo refletida não reflete o meu interior. Não reflete o meu interior. Porque o meu interior ele é transformado pelo Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura. Talvez essa aparência reflete um homem antes de conhecer a Jesus. Era um homem violento, um homem agressivo, um homem realmente amargo. Por quê? Né? Às vezes as pessoas até essa maneira de falar, né? É rebelde sem causa, né? E tem realmente aquelas pessoas que, poxa vida, como diz outro, reclama de barriga cheia, né, meu irmão? Mas tem aquela pessoa que não. Aquele comportamento, aquela atitude dela, tem uma razão, tem um porquê. E no meu caso tinha. Eu nasci, minha mãe morreu. Consequência do parto. 3 meses depois, ela morre, consequência do parto. Eu nasci no dia 5 de maio de 1968. Ela morreu no dia 1º de agosto de 1968, consequência do parto. Tudo bem. Meu pai, ele não conseguiu. Por quê, pastor? Tem pessoas que elas não conseguem. É uma coisa que todo mundo vai passar, irmão. Veio do pó, ao pó vai tornar. Mas tem pessoas que elas não conseguem aceitar uma perca. Elas não conseguem. Ele não conseguiu. E ele se refugiou na bebida. Ele se tornou um alcoólatra. Que coisa séria. E junto com esse alcoolismo, com essa falta de sobriedade, ele carregava a violência. Eu não sei nem quantas vezes que eu acordei apanhando. Eu não sei nem quantas vezes eu fui jogado de cima da cama. Caí no chão, acordava sendo jogado do beliche no chão. Eu não sei nem quantas vezes eu fui agredido fisicamente. A última vez que eu me lembro, que ficou marcado de quando eu era criança, foi ele tinha um chicote de aço, revestido de borracha, e eu me lembro que ele me deu uma chicotada daquela assim, que pegou nas costas assim, arrancou
um pedaço, e eu me lembro de eu correndo, ele atrás com aquele chicote. E uma outra cena, ele me dando um monte de tapa no rosto, me jogando para tudo quanto é lado. Às vezes, quando eu comento com alguns familiares que ele morreu, eu tinha 10 anos de idade. Eu comento com alguns familiares que quando ele morreu, eu me senti aliviado. Eu falei, finalmente morreu essa praga. Olha como era um coração de uma criança de 10 anos. Misericórdia. Né? Eu me senti aliviado. Né? Alguém fala, não, mas o seu pai era uma pessoa muito boa. Ele podia ser boa para você, mas não era para mim. Então, por quê? Às vezes tem pessoas que para você, poxa, é uma pessoa maravilhosa, mas não é para outra. Não dá para ficar falando de ninguém, né? Porque cada um tem um tipo de experiência. A minha não foi boa. Aí, ele me morre com 10 anos. Eu não me lembro de um carinho de pai, com uma exceção. Uma exceção. Quando eu era criança, eu fui com a minha avó. A minha avó, ela teve um período de férias, e vou até falar o nome da pessoa. Ele foi ministro da Agricultura, na época, alguns anos atrás, né? Os Cabreira, eles são Cabreiras. Se você dá um Google lá, você vai encontrar um Cabreira que foi ministro da Agricultura. Eles eram uma família muito poderosa na agricultura, na agropecuária, e eles tinham criação de búfalo. E eu me lembro que a minha tia, uma tia minha, o marido dela era capataz, né? Vamos dizer assim, se dá para falar essa palavra capataz, ele era capataz da fazenda. E nós eu fui passar com a minha avó umas férias ali. Eu lembro que eu fiquei lá 20 dias com a minha avó. Eu era pequeno, mas eu lembro que fiquei 20 dias. Foram dias especiais, porque eu via aqueles animais de perto. Eu lembro que uma vez eu fui para o curral para poder tomar leite de búfala, e o cara tirou uma caneca assim, e aquele leite espumando, ele colocou açúcar no fundo e depois tirou o leite, mas quente. Para mim, que era criança, era muito forte. Eu não gostei da experiência, não, mas não me esqueci mais. E quando nós voltamos, eu me lembro do meu pai nessa posição aqui, ó. E eu vim correndo, ele me deu um abraço. Só. Não me lembro outro momento de carinho, mas me lembro. Só. Não me lembro de outro. O único sorriso que eu me lembro, o único abraço que eu me lembro. Mas por que eu estou te falando isso tudo? Aí, o que acontece? Fui morar com a minha avó. Foi a pessoa que mais me tratou com amor, com carinho na vida. Fui morar com a minha avó. Um ano depois, minha avó era já idosa, morreu. Eu cuidei dela, eu me lembro, eu até dormia com ela, eu cuidei dela, e era eu tinha um espírito que tomava conta de mim, um espírito do medo, um demônio. E eu me lembro que a minha avó, no dia que ela morreu, ela estava lá como se alucinando, e eu apavorado, né? Delirando, melhor dizendo, e eu apavorado ali, na minha cama, ela na cama dela, e ela falando, e falando, e falando, cada coisa horrível. Aí teve um momento que ela falou assim, deixa o menino, não toca no menino. Aí aquela hora eu levantei, correndo, e saí do quarto. Aí alguém entrou, veio e tal, levaram para o hospital e ela morreu. Eu tinha 11 para 12 anos. Fui morar com a minha tia, 1 ano. Morando com a minha tia não deu. Aqui em São Paulo, não deu. Era complicado. Por quê, pastor? Porque eu era um rebelde. Eu era indomável. O relacionamento era complicado. Eu não obedecia a ninguém. Eu não queria saber. Era violento, agressivo. Era complicado. E aí fui morar sozinho, com 12 anos de idade. Irmão, tudo que você pode imaginar que esse mundo tem, eu fiz. A única coisa que eu não tive, e se tivesse eu contaria para você, como testemunho, nunca tirei a vida de ninguém, graças a Deus. E nunca tive prática homossexual. No resto, eu fiz tudo que você pode imaginar. Droga, tudo que você pode imaginar. Roubei, fumei, bebi, tudo que você pode imaginar. Mas quando eu tinha 17 anos, 16 para 17, eu conheci a minha esposa, que está ali. Nós estamos juntos há 38 anos. Eu conheci minha esposa e tive o privilégio de conhecer Jesus. E eu fiz uma escolha. Tudo é questão de escolha. Eu fiz uma escolha. Qual escolha? Me tornar amigo de Deus. Como que eu me torno amigo de Deus, pastor? O que Jesus falou? Se você me obedecer, você será meu amigo. Eu decidi obedecer às orientações das Escrituras. Porque é questão de escolha. É questão de escolha.
O mundo, ele é do maligno. Daqui a pouquinho ela vai colocar o versículo para você ver. Ó. Olha lá. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu resolvi fazer o que Deus manda. Eu resolvi fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela se expressa nas Escrituras. Agora, não pensa você que no momento que você toma uma decisão de fazer aquilo que Deus quer, não pensa você que a coisa vai ficar simples para o teu lado, não. Por quê, pastor? Porque tem um ser que na cabeça dele, no coração dele, se ele tem coração, você pertence a ele. Você pertence a ele. E ele não vai querer abrir mão de você. Não vai querer abrir mão de você. Preste atenção, volta lá. Sabemos que nós somos de Deus. Eu sei que eu sou de Deus, repito. Eu tinha razões para ter aquele tipo de comportamento que eu tinha. Eu não conversava com ninguém. Não conversava com ninguém, eu não ameaçava ninguém. Por quê, pastor? Porque eu não era de falar, eu era de agir. Eu era de fazer. Não era de falar. Porque eu aprendi muito cedo, no mundo que eu vim, eu aprendi muito cedo que a atitude é que valia. Conversa não valia. Era a atitude que valia. Então eu não conversava, eu agia. Então, talvez essa aparência, ela possa ser a consequência daquele homem. Mas no momento que eu encontrei a Jesus, o interior foi transformado. Eu nasci de novo. Mas foi uma batalha, irmão. Foi uma briga. Não foi uma coisa assim de lá para cá, não. Foi uma briga. Ó. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Irmão, a maneira que o mundo vive é uma maneira que dá condições ao maligno de dominar a vida das pessoas. É dele. Como eu falei agora há pouco, não tem nada a ver com geografia. É o sistema, é o estilo, é a maneira do mundo viver. E eu vivia como o mundo vive. O mundo se prostitui, me prostituía. O mundo se droga, me drogava. O mundo bebe, bebia. O mundo trapaceia, engana, trapaceava, enganava. O mundo tira vantagem, tirava vantagem. Vivia conforme o sistema do... Eu me lembro que, né, quem fez faculdade aí, eu acho que na década de 70, 80, lembra da Lei Gerson, né? Lembra da Lei Gerson? O Gerson foi um jogador muito famoso na seleção brasileira. Ele aparecia num comercial no Rio de Janeiro. Ele vinculava em São Paulo também, que falava assim, o importante é levar vantagem. Então, quer dizer, tinha essa Lei Gerson. Era levar vantagem, não interessa. Se aquele lá é otário, problema dele. O importante é que eu me dei bem. Se prejudiquei ou não prejudiquei, não interessa. O importante é que eu me dei bem. Ou seja, eu vivia conforme o mundo vive. Conforme o mundo vive. Ela é casada. Eu quero lá saber se é casada. Sou casado. Quero lá saber se eu sou casado. Estou casado, mas não estou morto. É assim que o mundo vive. Desde pequeno você é ensinado. Desde pequeno. Quanto mais mulher você tem, melhor você é. Melhor, você não aprendeu assim? Eu aprendi assim. E aí? Está namorando? Ah, eu estou. Quantas namoradas você tem? Eu tenho umas 2. Esse é meu garoto. Não é assim que você aprendeu? Porque para o mundo é assim. Para o mundo é assim. Para o mundo é assim. Mas, todavia, esse mundo, a maneira que ele vive, é uma maneira que o diabo criou. Tudo que o mundo oferece, toda maneira de viver do mundo, é uma maneira para afastar você de Deus, porque ela vai contra os princípios, ela vai contra os mandamentos, ela vai contra a vontade de Deus. E o diabo sabe que a única coisa que te afasta de Deus é justamente você fazer aquilo que ele diz para não fazer, que ele chama de pecado. É desobediência à palavra. Então, por mais que você frequente a igreja, por mais que você se diga de Jesus, por mais até mesmo que você tenha um cargo na igreja, se você vive como o mundo vive, você está debaixo do poder de Satanás. E quer que eu te fale uma coisa? O diabo não está nem aí se você vem na igreja ou não. Preste atenção em mim.
O diabo não está nem aí se você vem na igreja, não. Tanto faz. Para ele, você pode frequentar a igreja de manhã, à tarde e à noite. A preocupação dele é essa. Ele está colocando em prática. Ela está colocando em prática. Por quê? Porque se eu colocar em prática as orientações do Senhor Jesus, a palavra de Deus, eu estou fora do alcance dele. Por quê? Porque eu estou no caminho da salvação. Eu estou fora do alcance dele. É isso que ele se importa. Eu tinha um primo. Eu não sei se ele está vivo ou se está morto. Há muito tempo. Eu não vou nem falar o nome dele. Ele era um negão forte, mas forte mesmo. Ele trabalhava de estivador em Santos. Era forte. É aquele cidadão que é o seguinte, geneticamente é forte. Né? Ainda mais o trabalho dele pesado, o cara era forte. Então o que acontece? A esposa dele fazia parte da bruxaria, ela comandava uma certa área da bruxaria. Coisa séria. Então, esse meu primo, ele se envolveu tanto, né, com esse tipo de situação, que tinha um ser que aparecia, vamos dizer assim, como se pessoalmente para ele. E esse ser mandava ele ler a Bíblia. Esse ser falava para ele, ó, lê aquele livro de capa preta que você tem lá em cima. Eu não vou falar aqui, porque hoje você não pode falar. Lê esse livro de capa preta que você tem lá em cima. Mandava ele ler a Bíblia. Por quê, pastor? Porque o diabo ele não está nem aí se você lê a Bíblia. Ele não está nem aí se você vem à igreja. Ele não está nem aí se você tem um cargo na igreja. Ele não está nem aí se você faz parte de uma congregação. A preocupação dele ele pratica, ela faz o que está escrito, ele faz o que está escrito. Por quê? Porque essa é a igreja de Cristo. Essa é a pessoa que pertence a Cristo. Essa é a pessoa que vai passar a eternidade no céu. A pessoa que anda de acordo com a orientação da palavra. Olha só, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está debaixo do poder do maligno. Se eu vivo segundo o mundo vive, não importa, repito, eu estou debaixo do poder do maligno. Se eu vivo segundo a orientação da palavra, eu estou no reino de Jesus. Eu estou no reino de Jesus. O reino de Jesus não é comida, a Bíblia diz. O reino de Jesus não é bebida, a Bíblia diz. É além disso. É muito além disso. E nós temos que entender a palavra, observar a palavra, para ver se nós estamos andando realmente no mundo de Jesus. Por quê, pastor? Porque, repito, não importa se eu tenho posição, não importa quem eu sou, se eu não estou andando de acordo com o que diz a palavra, se eu estou andando de acordo com o que o mundo anda, eu estou debaixo do poder do maligno. Presta atenção, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Presta atenção. O que é o reino de Deus? Mas é viver corretamente. E como eu sei que eu estou vivendo corretamente, pastor? Porque eu estou vivendo de acordo com o que diz a palavra. Se eu estou vivendo de acordo com o que diz a palavra, eu estou vivendo corretamente. Se é de acordo com o que diz a palavra, eu estou vivendo corretamente. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas é de viver corretamente, vírgula, em paz. E com a alegria que o Espírito Santo Como é que está o teu coração? Pastor, eu vivo amargurado, eu vivo pensando em tirar a vida, eu vivo triste, insatisfeito. Você não está andando no reino de Jesus. Você não está andando no reino de Jesus. Não está. Não sou eu que estou dizendo, não. Não olha para mim, não. Não fica bravo comigo, não. Não franze a testa para mim, não. É a palavra que está dizendo. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. As pessoas, elas estão equivocadas. Comprei mais um carro zero. Ou se é de Deus mesmo, hein?
Comprei mais uma casa, agora na praia. Você é de Deus mesmo, hein? Rapaz, você está usando Gucci. Você é de Deus mesmo, hein? Que é isso? Rapaz, é ouro? Você é de Deus mesmo, hein? Você está enganado, é um termômetro equivocado. É um termômetro equivocado. A prosperidade é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus, sem dúvida alguma. Mas você está enganado, esse termômetro é equivocado. É equivocado. O reino de Deus não é isso. Eu posso e devo ter. Posso e devo ter. Você quer saber mais? Deus quer que você tenha. Ou você acha que Deus quer que eu venha aqui com um terno de R$1,99? Ou você acha que Deus quer que eu venha aqui com uma camisa de papel? Ou você acha que Deus quer que eu venha aqui sem condições de cuidar do dente? Está tudo banguelo, pastor. Eu, amém. Aí você olha, não é nem uma janela, é um... Vou ter que usar máscara, né? Eu não podia deixar. Você não sabe por quê, mas eu podia deixar. Ô, irmão, é lógico que não. É lógico que não. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor. Deixa falar. Vamos falar mesmo. Se você não tem, fala. Se tem, fala. É uma faca de dois gumes. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, rapaz, se a gente não tem, vão falar. Ninguém ouve o pobre. É a Bíblia. Se tem, vão falar. Então, se vão falar, fala tendo. Vão falar. Aquele pastor vai falar de prosperidade, ele não tem nem para ele. Lá, sapato furado, camisa puída. Lá, calça de chita. Não tem nem para ele. Vamos falar. E se tiver um pastor bonito assim, vamos falar também. Vamos falar também. Vamos falar também. Lá, deve estar roubando. Tem gente que não fala, mas pensa. Tem gente que não fala, mas pensa. Eu falei para você, eu estava em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Estava conversando com um amigo meu, naquela época eu estava na televisão, quando televisão era televisão, eu estava em evidência. Eu lembro que eu estava saindo na porta assim, e um amigo, rapaz, passou de carro, 2. Ó o ladrão lá, ó o ladrão lá. Falei, meu Deus do céu, hein? E aí, pastor, isso daí não ofende, não me ofende, nunca me ofendeu, não vai me ofender nunca. Esses dias eu coloquei uma postagem no Facebook lá, e eu coloquei uma mensagem, é um versículo, é um trechinho de 1 minuto e pouco, onde eu falava que eu via alguns demônios manifestados, e há hierarquia entre os demônios, eles se respeitam, e às vezes nós, quer dizer, o mundo das trevas se respeita, e nós que pertencemos ao mundo de Deus, às vezes falamos contra alguém, contra pessoas que não devíamos falar, falamos contra instituições, às vezes falamos contra o nosso próprio pastor. Estava explicando sobre isso. Rapaz, eu fui lá dar uma olhada nos comentários. Rapaz, já fui xingado, hein? Mas o pessoal ali abusou, viu? Mas estava falando um monte de besteira. Um monte. E aí, pastor, não me ofende. O coração entristece quando uma pessoa que anda com você, que conhece o teu caráter, aí ela fala contra você, aí entristece, porque poxa vida, a pessoa te conhece, sabe que não é verdade. E ela fala, aí entristece. Mas o mundo é assim mesmo. Não sei se você lembra o salmista, você que subia comigo à casa do Senhor. A tristeza dele era falar, caramba, você andava comigo, rapaz. Você conhece o meu caráter, você sabe quem eu sou. Você foi que me traiu. Né? No mundo tem aquele negócio, até tu, Brutus. Né? Porque às vezes tem aquela pessoa que você não espera. Aquela pessoa que você tem, né? Quem traiu Jesus foi alguém que ele escolheu para estar mais próximo dele. Então, né? O Senhor Jesus, ele olha para Judas e fala, rapaz, você trai o filho do homem com um beijo. Por quê? Beijo é gesto do quê? De carinho, né? Você beija, quando você dá um beijo numa pessoa, né? Tem vários tipos de beijo, mas normalmente o beijo ele tem um objetivo, de transmitir carinho, transmitir afeto, transmitir amor. E ele vem, ele fala, pô, você trai o filho do homem, rapaz. Puxa vida.
beijo. Então, doeu. Por quê? Né? Apesar que Jesus, ele já sabia. Ele já sabia. Se você olhar a Escritura, você vai ver que ele já sabia. Ele falou, um de vós há de me trair. Até teve uma especulação, né? Eu lembro de Pedro falando para João, né? Se você olhar, você vai ver. Parece que até que eu estava lá. Eu lembro de Pedro falando para João, pergunta para ele quem é. Quem é? Porque eu não sou. Em outras palavras, eu sei que você não é também. Bota a mão no fogo, que você não é também. Pergunta para ele para ver quem é. Aí Jesus fala, aquele que eu vou dar o pão molhado, é esse que vai me trair. E a Bíblia diz então que Jesus molha o pão e entrega para Judas. A Bíblia diz que quando Judas come o pão, Satanás entra nele. Satanás entra nele. Aí Jesus falou, vai e faz rápido aquilo que você tem que fazer. Ele levantou da mesa, a pessoa ficou pensando, será que ele foi fazer alguma coisa? Jesus mandou ele comprar alguma coisa? Saiu ventando daqui. Né? Olha lá. Eu afirmo a vocês isto, e é verdade. Quem receber aquele que eu vou enviar, estará também me recebendo. E quem me receber, receberá aquele que me enviou. Depois de dizer isto, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês, foi revelado para Jesus naquele momento. Ó, depois de dizer isso, foi revelado para ele naquele momento, que um daqueles que estavam perto dele que ia trair. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Segue. Então eles olharam um para os outros, sem saber de quem ele estava. Segue, falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus? João, a quem Jesus amava, era João, segue. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse, pergunta de quem o mestre está falando. Em outras palavras, eu sei que eu não sou. Você também tem certeza que não, o resto não põe a mão no fogo não. Pergunta para ele aí, quem é que ele está falando, segue. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco. Irmão, tem pessoa que tem liberdade para chegar e falar comigo. É só questão de conversar. Por mais que ele tinha respeito, temor, ele tinha liberdade para falar com Jesus. O que a pessoa tem que aprender é ter temor, porque tem gente que é fora da casinha, né? Agora tem que aprender a ter temor. Mas com temor, você pode conversar qualquer coisa com Deus e com um homem que pertence a ele também. Mas com temor, com respeito. Porque tem pessoa que às vezes ela quer falar com você com desrespeito. Teve uma pessoa que veio falar comigo esse dia e ia dar uma bronca, só não dei porque fiquei com dó. Não, tem que saber conversar. Até brincar. Tem que ter prudência, sobriedade. Por quê, pastor? Porque dependendo da brincadeira vira chocarrice. O que é chocarrice, pastor? Brincadeira que ofende. Brincadeira desrespeitosa. É coisa séria. Vai lá. É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. E em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Segue. Assim que Judas recebeu, o diabo não estava nele ainda não. É decisão, irmão. É escolha. Assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer? Vai logo. Você vai fazer, vaza daqui, resolve logo, vai logo. Meu irmão, eu tinha 16 para 18, um dos três aí, 16, 17, ou 16 para 17, ou 17 para 18, quando eu decidi fazer a vontade de Deus. Deixei de lado. E foi uma briga, pastor? Foi. Eu vivia como o mundo vive. Agora eu tinha que largar o cigarro. Agora eu tinha que largar a bebida. Agora eu tinha que largar o cigarrinho do capeta. Eu tinha que largar.
tinha que largar. Foi fácil largar? Foi não. Foi não. Eu lembro que eu estava trabalhando uma vez, eu trabalhava na Vergueiro, acabou o turno, eu trabalhava de conferente. Eu trabalhava numa fábrica de remédio. Eu lembro até hoje o nome da fábrica, da distribuidora, perdão. Distribuidora de remédio. Eu lembro até hoje o nome, era Quimifar, Quimicon, distribuidora de drogas. Eu entrei lá fazendo pacote e fui promovido a conferente. O que é o conferente, pastor? Porque numa distribuidora de remédio, a farmácia ela faz o pedido do remédio. Então, o que acontece? Às vezes a farmácia ela pede um remédio, ele tem um nome. Mas só que o nome daquele remédio tem de 500 miligramas, 600 miligramas, 400 miligramas, 200 miligramas. Então, você tem que conferir se o remédio que está indo é o remédio correto. Em outras palavras, eu trabalhava com uma canetinha, só conferindo a nota para ver se o remédio que estava separado era o remédio que ia. Eu lembro que acabou o turno. Eu lembro até hoje, irmão. A rua. Metrô Vergueiro. Do lado do metrô Vergueiro tinha uma casa de pão de queijo. Depois, do lado da casa de pão de queijo, tinha uma lanchonete, depois uma outra lanchonete, aí tinha o local que eu trabalhava. Então, a gente saía e ia para onde? Pode ter certeza que não era para a casa do pão de queijo. A gente ia para a lanchonete. Aí o pessoal, vamos ali tomar uma cerveja. Eu, não. Nem falei por quê. Porque eu não tinha nem coragem de falar que eu tinha virado crente. Falei, não vou não. Vai não vou não. Aí um veio, olhou para mim e falou assim, você acha, rapaz, por causa de uma cervejinha você vai para o inferno? Foi o próprio capeta. Falei, pensando bem. Falei, acho que não, né? Estava doido para tomar uma cerveja. Aí sentei lá e tomei com ele, aí me deu um arrependimento. Porque junto com a cerveja, o cigarro veio de novo. Junto com o cigarro, outras coisas vieram de novo. Foi difícil. Mas um dia eu tomei uma desi. Eu escutei o pastor falar, né? Parecia até que alguém tinha falado da minha vida para o pastor. Porque o pastor falava, ele estava falando sobre seguir Jesus. Ele falou, pessoal, eu lembro como se fosse hoje. Aquela pessoa que veio na igreja e ainda está bebendo, está seguindo Jesus. E o povo, não. Pessoal, aquela pessoa que vem na igreja ainda está se prostituindo, está seguindo Jesus. E o povo, não. Pessoal. Irmão, e foi esse pessoal? E só escutava não. Eu falei, rapaz, alguém foi falar da minha vida para o pastor. Tem gente que é fofoqueiro nessa igreja. Ninguém veio falar da minha vida para o pastor. Era Jesus. E estava falando para mim que se eu quisesse seguir ele, quisesse andar com ele, ia ter que mudar meu comportamento. E foi batalha, gente. Foi batalha. Eu sonhava que estava fumando. Por quê, pastor? Porque dos vícios que eu tinha era um pior. Porque eu fumava, era 2 maços de cigarro por dia, se bobear mais. Eu levantava fumando, acordava de madrugada. Você já viu alguém acordar de madrugada? Acender um cigarro, fumar e voltar a dormir? Só para você ter ideia. Acordava, nem abria o olho. Né? Estava lá do lado, a gente tinha aquele criado mudo, né? Estava lá do lado, nem abria. Aí quem abriu o olho? Então, quer dizer, mas foi uma luta. E outras coisas mais, foi difícil. Mas o que me libertou? A palavra. Mas qual palavra que te libertou, pastor? Sujeitai, pois, a Deus. Enfrente o diabo. E ele foge de você. Foi essa palavra que me libertou. Por quê, pastor? Cada vez que vinha vontade de fazer algo errado, eu falava, diabo, é você. Mas a Bíblia diz que eu devo obedecer a Deus. Eu devo te enfrentar que você vai fugir. Então foge, porque eu estou te repreendendo em nome de Jesus. Cada vez que tinha vontade. Era essa palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de você. Eu entendi isso. Eu entendi que se eu passasse a obedecer a Deus e mandasse ele embora, ele ia ter que me obedecer. E ele ia ter que ir embora com a vontade dele, a vontade que ele estava colocando em mim. E eu comecei a orar. Eu orava no começo de 5 em 5 minutos. De 2 em 2 minutos. Por quê, pastor? Porque a vontade vinha toda hora. De repente, essa oração que era de 1 em 1 minuto, passou a ser de 10 em 10. Passou a ser de 20 em 20. Passou a ser de um dia para um dia. Passou a ser de 2 para 2. Chegou um momento que eu não tive que orar mais. Por quê, pastor? Porque ele fugiu.
Eu tive que enfrentá-lo, eu tive que resistir. Eu tive que não ceder àquelas vontades. Você está compreendendo? E aí, pastor, aí fiquei liberto. Depois que ficou liberto, nunca mais, né, pastor? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, mas o quê? É escolha. Eu escolho obedecer a palavra de Deus. Eu escolho Deus. É assim. Enquanto você estiver aqui, vai ter o diabo chamando você para prostituição. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, vai ter o diabo chamando você para desonestidade. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, vai ter o diabo chamando você para guardar rancor, para guardar mágoa, para guardar ressentimento. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, vai ter o diabo te chamando para andar com ele. É você que tem que escolher. Quando eu escolho Deus, pastor? Quando eu escolho obedecer a palavra, independente da circunstância, independente do sentimento que eu tenho. Porque não é porque eu sou de Deus que os sentimentos não virão. Eles virão. Mas aí que está. Eu vou respeitar o que Deus disse ou eu vou fazer o que a minha carne quer? Enquanto você estiver nesse mundo, não adianta. Todo dia o diabo vai tentar. Agora, se ele vai entrar na tua vida, se ele vai comandar ela, a escolha é tua. Ô pastor, mas é que é difícil. É difícil só no começo. É só no começo. Vai chegar um momento que não vai ser difícil mais. Por quê, pastor? Porque na verdade você vai crescendo. Eu, quando era garoto, eu tive que me virar, desde os 7 anos de idade que eu me sustento. E teve um período que eu trabalhava carregando água para os vizinhos. Era galão de 20 litros. Que dificuldade de carregar aquele galão de 20 litros. Hoje, com a estrutura que eu tenho, eu coloco um galão aqui, outro galão aqui, não tem problema nenhum para carregar. Por quê, pastor? Porque eu cresci, a minha estrutura é outra. Conforme você vai passando o tempo, você vai crescendo espiritualmente, é Deus quem dá o crescimento, você vai evoluindo, chega um momento que você é adulto. E você tem condições de resistir com uma facilidade muito maior. Você compreende, não? Sim ou não? Mas sempre vigiando. Eu estou com Jesus desde 1987. Desde 1987. Desde 1987, que eu estou com o olho no gato, outro no peixe. Não cochilo. Não dou bobeira. Oro, jejuo, leio e fujo do pecado. Todo dia. Não relaxo. Eu conversei com um amigo, pastor amigo meu, eu falei para ele, rapaz, você está comigo há tanto tempo. Você pode ver. Eu não paro. Às vezes acelero com ritmo intenso, às vezes diminuo o ritmo, mas nunca paro. Nunca paro. Por quê, pastor? Parou, morre. Parou, morre. Parou, o diabo vai te alcançar. E se ele te alcançar, ele te mata. Não para de orar, não para de ler, não para de jejuar, não para de vir à casa de Deus, não para. Não para. Se parar, morre. Deu para entender? A vida inteira, pastor? A vida inteira, amigo. Agora vai chegar um tempo que você não vai sentir tristeza, você não vai sentir dor, você não vai sentir fome, não vai ter lágrima. Por quê, pastor? Porque você vai ter um corpo glorificado. A tua vida vai ser outra. Deus vai ser o teu sol. Você vai ser povo dele. Numa cidade onde as ruas serão de ouro. Vai chegar esse tempo. Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.